Fala galera! Simplesmente estamos já na metade dessa quarta temporada de The Boys. O último episódio teve um momento, né, do nosso querido Billy Butcher, nosso querido Bruto, onde ele desmaia e simplesmente acorda com a pessoa que estava quase o matando, morta, e aquele sangue pra todo lado e tudo mais. Cara, Billy Butcher, nosso querido Bruto, realmente está tendo ali, né, uma evolução, se tornando realmente um super, e que tipo de poder que ele tem. Então, galera, vamos colocar aqui, ó, 10 opções para que tipo de poder ele tem. Eu quero muito saber de vocês aqui, ó, qual que vocês acham que realmente é o dele que está colocado aqui na lista aqui, ou acham que pode ser algum outro, tá? Vamos colocar o primeiro aqui, ó. Cara, simplesmente olhos laser, né? Isso a gente pega aquela referência toda que tem, né, de temperatura, tudo mais, e também algo que o Homelander adora brincar. Né? Nesse quarto episódio ele voltou a brincar com esse poder e tudo mais. O que eles falam aqui, tá? Nessa questão da lista aqui, elaborada pelo nosso querido Screwman, tá? Embora o novo superpoder da quarta temporada de Billy Butcher ainda não tenha sido exibido, uma das habilidades potenciais mais prováveis é simplesmente nossos Laser Eyes. A quarta temporada não é a primeira vez que Butcher tem poderes, a gente sabe, né, que ele usou o composto, a terceira temporada já tinha poder. Sob a influência, Butcher obteve a habilidade de disparar laser com seus olhos, e o seu uso do composto V poderia simplesmente ter trazido esse poder de volta. Até esse aqui, galera, eu acho um pouco mais difícil de estar nesse momento aqui acontecendo, tá? Por ter, acho que, algum tipo de evolução dentro, né, do organismo do nosso querido Billy Butcher ali, que seja alguma outra coisa, tá? Mas vão colocando nos comentários o que vocês acham também, galera. Segundo o que eles colocam aqui, tá, é o efeito da dobra de sangue, né? Aquela questão toda que a Marie tem, que a gente viu também lá acontecendo em GNV, e Victoria Newman tem também. A Victoria Newman, cara, para falar bem sinceramente assim, ó, eu fiquei com uma grande pulga na orelha, falei isso, né, no vídeo de crítica do quarto episódio ali, galera, já lembrando uma coisa importante. Tem vídeo de The Boys saindo todo dia aqui no canal, e quinta-feira é o dia do vídeo da crítica. Então assim, galera, deem aquela força, aquela moral também na quinta-feira, quando sair a crítica do quinto episódio também. Pra mim, essa pulguinha na orelha, tá, em relação a Victoria Newman, também pode ser algo dela ter participado daquele momento lá, tá? Só que como veio uma questão tão contundente assim depois, não, que realmente é uma evolução do organismo, ali do Butcher e tudo mais, então essa pulguinha na orelha ela permanece, mas não com tanta força, assim, tanta influência em mim mesmo. Vamos seguir aqui, ó. Outro superpoder que explica perfeitamente a condição do cadáver, né, de Ezekiel, que é o personagem que estava lutando com o Billy naquele momento, pode ser o de dobrar o sangue, né? A dobra de sangue foi revelada oficialmente pela primeira vez em GNV, com o protagonista da Marie tendo o poder de manipular o sangue dentro ou fora do corpo das pessoas. GNV reconectou os poderes de Victoria Newman para dobrar o sangue também, com sua cabeça estalando como resultado desse poder. Galera, esse aqui, tá, eu acho que tem um grande potencial por causa da maneira como a gente viu que estava aquele trailer lá depois, e também pela maneira como estava o resto que sobrou do Ezekiel e tudo mais. Pode ser, tá? Ao mesmo tempo, essa questão toda que eu acabei de falar, cara, de novo a pulguinha já voltou a gritar aqui em relação a Vitória Nenhuma, tá? Acredito que não vai acabar sendo a pulguinha. Acredito que vai ser realmente algo que aconteceu no organismo do Billy ou de evolução, algo que realmente está sendo nesse efeito. Mas essa nova opção aqui, da questão do sangue, cara, eu acho bem possível. A próxima que eles colocam tá, é Super Força, que tem, cara, Homelander, Soldier Boy, a Queen Maeve, entendeu? A Rainha Maeve, né? Pode ser, hein? Vamos lá. Embora não seja o superpoder mais criativo, é inteiramente possível que o uso do composto V pudesse simplesmente ter dado super força. Ter força e durabilidade aprimorada explicaria por que Butcher foi capaz de enfrentar super-heróis como Ezekiel, bem como outros super-heróis ao longo da quarta temporada. É possível que esse poder pudesse ter se manifestado de alguma forma enquanto Butcher estava inconsciente, permitindo derrotar Ezekiel. Cara, esse aqui eu não acredito que é, tá? Mas quero muito saber a opinião de vocês, galera. Vão colocando aí nos comentários. Próximo que eles colocam é a questão da telepatia, né? Que foi usado pela Kate, cara, e muito usado também em GNV, que tem um efeito muito grande. A gente sabe que a Kate vai aparecer, né? Agora também em The Boys, e não entendeu exatamente esse contexto, mas a gente já tem essa menção do que aconteceu lá na questão da faculdade e tudo mais, aparecendo já no telejornal agora no quarto episódio. Essa questão toda da telepatia, cara, pode ser algo que faz também uma coerência, faz um sentido com como que aquela cena tá montada,
com o Billy simplesmente perdendo a consciência e depois, quando ele acorda, acontece o que acontece. Então pode ter sido um ato que, por causa de toda, né, a pressão que estava acontecendo no momento, acabar ter despertado essa questão toda desse poder da telepatia dentro do Billy ali e ele ter conseguido se salvar e ao mesmo tempo ter feito o que ele fez lá. Eu acho, cara, também é outra coisa bem coerente assim dessa lista. Próxima, tá? Explosões de energia, usado pelo Soldier Boy, principalmente aqui. Como mencionado, definitivamente parece que Ezekiel explodiu repentinamente de uma fonte que vem dentro do trailer. Então, o Butcher tendo explosões de energia seria uma explicação perfeita para isso. Butcher poderia ter explodido uma onda de energia para fora de seu corpo ao ficar inconsciente, destruindo Ezekiel, permitindo que Butcher dormisse pacificamente até que ele acordasse no final do episódio. Explosões de energia são um poder que tem sido frequentemente visto em The Boys. Galera, faz sentido também. Eu simplesmente, tá, como gosto pessoal, vou continuar no Dobra de Sangue e vou continuar no Telepatia, tá? Por enquanto são minhas favoritas aqui em relação a essa lista toda. Número 5, cara, manipulação de pressão usado pela Cindy, né? Embora os efeitos possam parecer semelhantes aos poderes de estalar a cabeça de Victoria Newman, pode ser que Butcher tenha ganho a habilidade de manipular a pressão, matando Ezekiel dessa maneira. E esse poder funcionaria de forma semelhante ao poder da manipulação da pressão usado pela Cindy na segunda temporada. Embora Butcher, sem dúvida, não precisasse tocar conscientemente em Ezekiel, devido a ele estar inconsciente quando Ezekiel foi morto. Movimentos nas veias de Butcher também podem ser devido ao fato dele mudar subconscientemente a pressão dentro do seu próprio corpo, embora ele não esteja fazendo isso o suficiente para estourar seus próprios vasos sanguíneos. Galera, essa aqui também é bastante interessante, né? E eu gosto dessa relação da gente pegar algum poder que a gente já viu acontecer dentro da série, porque querendo ou não, a gente já viu vários poderes, obviamente que alguns muito mais interessantes e alguns muito mais fortes do que outros tantos que a gente já viu, né? Mas eu acho bem interessante tu pegar e tu começar a ter esse momento de comparação com algum outro personagem, com algum outro tipo de poder. Esse aqui eu acho bastante interessante também, tá? Mas continuo nos meus preferidos outros mais. A próxima, cara, né, seria como se fosse uma questão de uma cópia. Um dos poderes mais interessantes que Billy poderia ter na quarta temporada é a capacidade de copiar os poderes de outros super-heróis. Embora não tenha sido totalmente explicado como esse poder funcionaria em The Boys, a morte de Ezekiel faz parecer que Butcher simplesmente teria que estar perto de outro super para imitar seus poderes, permitindo usar ele, né, o poder contra o seu agressor. É interessante, cara. Isso aqui é interessante. E seria algo extremamente importante, né? Simplesmente com esse poder de cópia, né? É algo que a gente já viu acontecendo na cultura pop e algo que, se ele realmente tiver esse poder, a gente já vê algo muito forte. Mas um indício gigantescamente forte em relação a como poderia acontecer um momento final do Butcher contra o Homelander e tudo mais. Mas muito forte, inclusive a própria queda do Homelander, né? Por mais que a teoria toda do Ryan, agora inclusive da nossa querida Mana Sábia, em relação ao momento de aproximação dela com o Homelander e o interesse que ela tem também em colocar o Ryan ali como, cara, o escolhido em toda aquela questão, né, do marketing e tudo mais, de se associar à questão, né, do Homelander com o Ryan, que ela aparentemente tem um interesse no Ryan, pode ser também algo que esteja colocado lá como possibilidade, um real objetivo, motivação que a Mana Sábia tem também do porquê que ela aceitou se aproximar do Homelander, que poderia ser algo a mais também lá para frente. Mas se a gente for manter, né, essa parte de Homelander contra o Billy, cara, poderia ser algo bem interessante para a gente ver esse duelo final sendo realmente entre os dois. Porque a gente já sabe, Corey Creeper, inclusive, já falou muito claramente que o final da série de TV não vai ser como foi o final dos quadrinhos, ele vai realmente ter uma parte original, ele vai para o outro lado. E tem uma outra questão que é muito importante também, que é esse universo que vai continuar depois com os spin-offs, que para quem já acompanha aqui no canal, cara, a gente vive isso como fãs do universo The Walking Dead. Ou seja, a gente sabe as implicações que tem quando a gente começa a entender que a história ela vai continuar, o universo vai continuar. Então, tem coisas nesse final aqui que vão também ganhar muita força por serem diferentes da relação dos quadrinhos. Isso é para o bem, isso é para o mal. Tem essas duas questões também muito importantes. A próxima que é distorção da realidade, tá?
que também, assim, ela não está presente nesse momento com algum personagem, tá? Porque não é inteiramente possível que o uso do composto V tenha transformado Butcher em um dos superpoderosos mais poderosos do universo The Boys, já que ele pode ter conquistado a habilidade de distorcer a realidade. Butcher pode ser capaz de mudar a realidade como desejar, dobrando sua própria vontade. Isso explicaria a morte de Ezekiel, já que ele, Butcher inconsciente, teria simplesmente desejado subconscientemente que Ezekiel estivesse morto, explicando sua morte aparentemente inexplicável. Cara, por mais que esse poder, obviamente, teria, né, uma grande importância violenta, acabou de dar uma opção pro Billy ser esse grande arquirrival final pro Homelander e conseguir derrotar o Homelander, esse aqui, então, obviamente, seria a mesma coisa. Mas não acredito que é isso aqui. Porque isso aqui é uma força gigantesca que, se a balança ela não está equilibrada, aqui ela, né, inverteria, basicamente. Mas muito. Então, também não acredito que seria isso aqui. Mas que é interessante, é muito interessante. Próximo, eles colocam um controle, simplesmente, né, das veias. Embora os poderes mencionados sejam habilidades frequentemente vistas que existem em todos os tipos de mídias de super-heróis, incluindo no próprio The Boys, não é só isso que a série se limita. The Boys também podem criar superpoderes extremamente únicos, como o supervilão, né, tendo o poder de controlar. Daí tu fala do Love Sage, né, que ele simplesmente controla o seu, digamos assim, órgão masculino e usar ele como arma, né? Isso está longe de ser o único superpoder original da série, mas mostra como os efeitos do composto V podem ser únicos. Cara, não acredito também que isso aqui poderia ser algo que se tornaria real dentro dessa história do Billy para esse final de The Boys, tá? Por causa disso, é inteiramente possível que às vezes de Butcher tenha assumido controle enquanto ele dormia, agindo como uma substância semelhante, como se fosse. Eles colocam, cara, semelhante ao Venom. Não, cara. Não tem como mesmo aqui. A última que eles colocam aqui, tá? Uma personalidade alternativa super poderosa. Como os poderes de Billy Butcher aparentemente não são ativos até que ele seja nocauteado, outra teoria é que Butcher poderia ter uma personalidade alternativa superpoderosa. Isso seria semelhante, por exemplo, tá, ao Cavaleiro da Lua da Marvel, que possui várias personalidades, cada uma com diferentes níveis de violência. Para as personalidades, ela simplesmente desmaia quando outro assume o controle, e Butcher pode estar enfrentando uma situação semelhante no episódio 4. Tem a teoria também que está rolando sobre o personagem, né, da ex-esposa, do porquê que ela aparece, da Becca, porquê que ela aparece pro Butcher e tudo mais, e em momentos que ela aparece para ele, e o personagem também do Jeff Dean Morgan, né, que sempre aparece com o Billy ali quando os dois estão sozinhos, não tem ninguém presente, que cada uma representa algum tipo de ideia, algum tipo de pensamento, ou seja, algum tipo de personalidade também que pode estar ali dentro da cabeça do Billy, conversando e conflitando. Essa teoria aqui, cara, de ter também algum outro ali existente, poderia ser super poderoso e tudo mais, e que simplesmente assume o controle quando o Billy, né, perde o sentido, eu acho que seria algo até interessante se tu abraçar essa outra teoria também, tá? Em relação a Becca e em relação ao personagem do Jeff Dean Morgan lá. Se for por esse sentido, seria bastante, sabe, interessante como que eles usariam isso até o Billy ter realmente não só um controle, mas antes disso ter uma ciência do que é que está acontecendo com ele realmente. Tá? O que são essas visões, e inclusive que o personagem de Jeff Dean Morgan realmente é uma visão também, assim como parece ele ter o entendimento em relação a Becca. Né? Sobre a Becca tá claro para ele ali tudo que está acontecendo, mesmo que ele já tenha inclusive tido tipo de conversa na frente de outro membro do The Boys, aquela coisa toda, né? ter aquele momento estranho que ele simplesmente passou batido. Se for por esse lado e abraçar realmente essa teoria, é um caminho também, assim, ó, muito interessante para ter esse poder do Billy sendo esse. Então, galera, essas aqui foram 10 simplesmente, assim, opções de poderes que Billy Butcher pode ter realmente quanto, né, super agora, nessa quarta temporada e tudo mais. Qual que vocês acham que faz mais sentido? Qual que não tem menor sentido? Qual que não tá nessa lista aqui que vocês acham que pode ser também? Coloque embaixo nos comentários. E não esqueçam sempre, galera, de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Lembrando que sai vídeo todo dia aqui no canal sobre quarta temporada de The Boys e que quinta-feira
é o dia, galera, pra ajudar, pra dar aquela moral pro vídeo de crítica aqui, já do 5º episódio, que vai abrir simplesmente, né, o último arco dessa 4ª temporada aqui. Take 04, e eu vou sonho aqui.